Portanto, a ideia que hoje trazemos aqui é falar um bocadinho sobre a questão dos mundos híbridos. Aqui o nosso colega Nuno Sousa falou sobre a questão da realidade mista. O que nós queremos é avançar um bocadinho mais além daquilo que temos hoje em dia em termos de realidade aumentada ou realidade mista. Portanto, tentar aqui criar a noção de mundos híbridos onde é possível misturar de uma forma credível, e é disso que se trata, o mundo real com o mundo virtual. Isto é, eu quero adicionar objetos virtuais, mas de forma que esses objetos virtuais pareçam que existem e fazem parte desse mundo real de uma forma coerente. Daí eu dizer que a realidade mista, tal como existe atualmente, não é suficiente para algumas aplicações. Portanto, é esta ressalva que eu quero fazer já. Portanto, nem para todas as aplicações nós necessitamos de ter este nível de integração entre o real e o virtual. É claro que para algumas as aplicações que existem hoje em dia, a realidade mista que temos é perfeitamente suficiente, mas se queremos avançar mais, temos que caminhar em direção a esta nova definição de mundos híbridos. O que é que se pretende aqui, no fundo, como eu digo aqui, fornecer ao utilizador uma experiência mais rica ao criarmos experiências de realidade mista em que existe coerência entre o mundo real e o mundo virtual. Quando eu falo aqui em coerência, eu estou aqui também, um ponto importante é ter em conta o contexto. Isto é, eu tenho que ter em conta quando é que eu estou a fazer isto, onde é que eu estou a fazer, com quem é que eu estou. Portanto, essa informação muitas vezes não é tida em conta quando estamos a criar uma aplicação de realidade mista. Aqui o nível de coerência, apesar de a realidade mista e a realidade aumentada assentar muito na questão visual, a coerência deve existir a vários níveis. Não só ao nível visual, apesar de que visual, tipicamente, nós olhamos para o aspecto geométrico. E se virmos a maior parte das aplicações de realidade aumentada, o que fazem é aumentar a geometria, isto é, colocar elementos virtuais que são puramente geométricos e descuram a maior parte das aplicações a questão, por exemplo, muito importante, a questão da iluminação. Apesar de existir já alguns SDKs de realidade aumentada que conseguem resolver ou tentam resolver de alguma forma este problema da iluminação, ele ainda continua aberto, ainda há aqui muito a fazer em relação a isto. Outra questão que muitas vezes é descurada é a questão do contexto. Tal como eu digo aqui, portanto, não faz muito sentido eu ver uma flor que esteja florida em pleno inverno, depende, claro, da flor, não é? Mas na maior parte das vezes não faz sentido. Isto é, o que eu quero dizer, mostrar com isto é que o contexto também é uma questão importante. Não me interessa ter algo que em termos geométricos e de iluminação faz sentido, mas depois em termos de contexto não faz qualquer sentido. Em termos da experiência que eu quero apresentar. Por outro lado, agora estendemos isto para os outros sentidos. Nós queremos coerência multissensorial, isto é, nos vários sentidos, em termos não só visual, temos da audição, da parte do cheiro, a parte do tato, portanto, todos os sentidos devem ser estimulados de uma forma coerente e aqui passamos agora a ter um grande problema, como é que vamos fazer esta mistura entre o mundo real e o mundo virtual de uma forma coerente quando estamos a falar de ambientes de realidade mista, onde há essa mistura. Está muito estudado em termos da realidade virtual, porque aí temos um pleno controle sobre o que se passa. O problema é quando queremos misturar aqui os vários sentidos, quando passamos para a mistura entre o real e o virtual. Tenho aqui um pequeno exemplo que tenta ilustrar porque é que a coerência é importante, não só a coerência visual, ou, neste caso, a coerência geométrica. Por exemplo, a imagem que está do lado esquerdo está coerente em termos geométricos, aquele sofá está colocado no sítio correto, com a escala correta, o mesmo se passa com aquelas almofadas, mas elas parecem estranhas. Porquê? Unicamente por causa da iluminação, porque a iluminação que está a ser usada para iluminar os objetos virtuais não corresponde à iluminação do mundo real. Portanto, é necessário também aqui adquirir a iluminação do mundo real e iluminar
os objetos virtuais exatamente com o mesmo tipo de iluminação para que exista coerência em termos da iluminação, que é o que acontece do lado direito, em que conseguimos ver exatamente a mesma cena, a única diferença é que iluminou-se o sofá e as almofadas, que são objetos virtuais, com a mesma tipo de iluminação que existe no mundo real. Só essa mudança faz com que o objeto pareça fazer parte da cena. Portanto, passamos a ter aqui um mundo híbrido, que é isso que se pretende atingir. Para nós lá conseguirmos chegar, ainda não chegamos, ainda temos um longo caminho a percorrer, felizmente, porque senão eu não tinha emprego, portanto já estava desempregado, ainda bem que há estes desafios e ainda não conseguimos resolver todos os problemas. Alguns destes que eu aqui falo, alguns desafios tecnológicos, estão a ser resolvidos, alguns já estão parcialmente resolvidos. A parte da compreensão da cena é um desafio muito grande em termos da visão por computador, mas que também aqui se aplica em termos da criação de mundos híbridos, porque eu preciso de perceber, já que é para fazer a mistura entre o mundo real e virtual, é necessário perceber a minha cena, perceber quais são os objetos, qual é a geometria desses objetos, para que possa fazer a integração plena em termos geométricos. Não só, também perceber em termos de semântica, saber que tipo de objetos é que lá está, também ajuda. Outra questão é a questão do registro, tal como o Nuno falou, portanto é necessário que os objetos estejam perfeitamente alinhados, os objetos virtuais, com o meu mundo real. Isso hoje em dia mais ou menos está resolvido, apesar de que ainda há algumas partes aqui para resolver. Falta melhorar em termos da precisão. A iluminação, existem já várias técnicas sobre isso, portanto é necessário uma iluminação que seja consistente ou coerente entre o mundo real e o mundo virtual. Existem já vários métodos e técnicas que pretendem fazer isso, mas ainda não chegou ao ponto de termos uma aplicação que consiga ter isto já tudo completo e a funcionar de uma forma correta. Depois outra questão é a questão do multissensorial, tal como eu falei. Portanto, e aqui há muito para andar ainda, porque há muito caminho para percorrer, porque pouco foi feito em relação à realidade aumentada. Existe muito em termos da realidade virtual, mas a realidade aumentada ainda há muito para avançar. Portanto, algo que vamos tentar atacar nos próximos anos. Outra questão é a questão da interface, isto é, está um bocadinho relacionado com a parte do toque, por outro lado, tem a ver também com a parte da interface que o Nuno falou anteriormente. Todos os gestos, aquela forma de interação que temos com a HoloLens é muito pouco natural. Portanto, o que se pretende é ter um mundo em que eu vá interagir com os objetos virtuais e com o mundo real exatamente da mesma forma. Portanto, não quero mudar o paradigma, quero que seja exatamente a mesma forma de interação com o mundo virtual e com o mundo real. De forma que eu tenha esta experiência de mundo híbrido, em que eu não consiga distinguir o que é virtual de real. Apesar de que isso depois traz ali alguns problemas de segurança que também têm que ser estudados, como é lógico. Passo agora então a palavra ao meu colega Carlos Silva. Muito obrigado. E pegando nesta última frase do professor, o que nós queremos é efetivamente que estes novos mundos híbridos sejam indistinguíveis da interação com o mundo real, apesar de terem elementos digitais sobrepostos. Isso para nós também são ótimas notícias, porque enquanto grupo que se especializa no estudo da percepção humana e no estudo da interação, é aqui que alguns dos nossos investigadores entram, dando apoio nas metodologias de avaliação e tentando guiar também um pouco o desenvolvimento tecnológico de forma a que este grande objetivo final, que é interagir com o mundo digital de forma natural, aconteça. Portanto, mas antes desse mundo perfeito onde tudo acontece de forma seamless, de forma muito integrada, eu vou tentar falar aqui de pequenos 4 problemas que aparecem quando tentamos juntar mundos digitais e sobrepô-los sobre mundos reais, e que também tem muito a ver com esta questão da percepção humana e do meio ambiente e da atuação do meio ambiente sobre os objetos. Um dos primeiros problemas, que vamos já ver em mais detalhe, é a questão da constância da iluminação e da cor. Portanto, os objetos naturais
sofrem alterações ao nível de cor ao longo do dia, principalmente se estiverem expostos à luz natural. Como vão ver mais à frente, é totalmente diferente olhar para a cor de um edifício de manhã e ao final da tarde. No entanto, nós temos mecanismos próprios que nos permitem ter uma constância de percepção de cor e de brilho ao longo do dia. E isto são tudo mecanismos perceptuais humanos. Como é que nós vamos conseguir isso com objetos que são digitais e que não sofrem essa atuação do meio ambiente? Outra questão muito... Uma hard question, uma questão dura da realidade virtual, mas também da realidade aumentada e dos mundos mistos, sempre foi a percepção de profundidade. Porque o grande desafio é, nós queremos continuar a ver o mundo 3D, mas num plano 2D, porque estes instrumentos funcionam sempre num plano de projeção. Depois, também, uma questão que o professor referiu, que é a questão da multissensorialidade e de como trazer as diferentes áreas sensoriais de forma fidedigna. Nós somos seres multissensoriais e, não se enganem, nós precisamos sempre de todos os sentidos quando estamos a interagir com o ambiente. E notamos isso imediatamente quando tapamos as nossas orelhas e começamos a olhar para a cena só de forma visual, ou temos um déficit qualquer de percepção tátil, isso é imediatamente perceptível. Por último, se tudo funcionar bem, temos aqui um último desafio de fatores humanos, que é evitar que, porque esta tecnologia tem, obviamente, focos de aplicação muito grandes, é evitar que depois se crie alguma information overload, alguma sobreutilização dessas tecnologias, e eu vou mostrar um pequeno vídeo que exemplifica isso. Ok. Esta é uma ilusão muito... Eu espero que o projetor consiga replicar o efeito, mas esta é uma ilusão muito, muito famosa. Portanto, nós, quando movemos um pedaço de... um estímulo visual com uma determinada cor e uma determinada luminância de uma zona para outra, dependendo do contexto em que ela está, o nosso cérebro pode percebê-la numa luminância completamente diferente. E esta ilusão óptica demonstra um daqueles mecanismos que eu falei, que é a constância da iluminação. Portanto, nós percebemos, e isto foi ótimo acontecer agora, porque reflete aquilo que eu estou a dizer, nós continuamos a perceber a relação de iluminação mais escuro, mais claro, entre objetos, estejamos nós a vê-los durante a noite, ao final da tarde ou durante a manhã. E isso pode alterar completamente a relação de luminância entre eles, mas nós continuamos a perceber a relação de luminância relativa como aquela que era suposto percebermos. Constância de cor. Nós vemos aqui duas tonalidades completamente diferentes. Portanto, à partida seriam duas casas completamente diferentes, mas estamos a olhar para o mesmo edifício. Okay? Portanto, muitas vezes, quando separamos estes estímulos do contexto, nós vemos coisas diferentes. Quando pomos os estímulos novamente no contexto, nós vemos que estamos a olhar para o mesmo edifício e para a mesma cor. Aqui eu mostro duas imagens, duas alturas do dia completamente diferentes. Portanto, é fácil perceber a diferença de cor. Mas se eu mostrar um vídeo da transição, ou se pedirmos para ficarmos uma hora a olhar para o mesmo edifício, a diferença da cor inicial e da cor final pode ser a mesma, mas nós não percebemos absolutamente nenhuma diferença, não percebemos o edifício a mudar de cor ao longo do dia. E, no entanto, está sujeito a variâncias cromáticas enormes. A Ribeira do Porto por acaso, um dado de curiosidade, é um dos estímulos utilizados por um professor cá da Universidade de Minho que faz estudos de constância de cor, porque tem edifícios de muitas cores e está exposta, tem uma exposição solar enorme. Portanto, os edifícios, se mostrarmos uma imagem de manhã e uma imagem à tarde, a tonalidade varia completamente. Esse professor é o professor Sérgio Nascimento e ele estuda de que forma é que a interação entre a luz artificial, por exemplo, pode modificar a percepção de tonalidade de quadros no museu e tenta adaptar a luz a isso. Portanto, são tudo questões que nós temos que perceber muito bem para que, quando criamos artefactos digitais,
sobre o mundo real e que não sofrem este tipo de alterações, nós temos que perceber para que artificialmente o façamos sofrer este tipo de alterações para que o nosso cérebro não perceba aqueles estímulos como estranhos. Portanto, este é um dos pontos a que eu quero chegar. Nós vamos precisar, obviamente, de ter sensores a perceber qual é a iluminação ambiente e vamos ter que fazer com que os estímulos digitais reajam de forma com o que seria esperado a essas alterações, tendo em conta a iluminação ambiente. Senão, será sempre estranho e será sempre aquele exemplo do sofá que vimos anteriormente. Uma outra questão é a questão da percepção de profundidade. Portanto, aqui o grande problema é, tal como o Nuno disse, nós querermos demonstrar um estímulo com profundidade num plano de projeção bidimensional e que está à frente dos nossos olhos e muitas vezes, como no caso da HoloLens, muito próximo dos nossos olhos. Portanto, quando temos estímulos a serem projetados e com uma área de convergência muito próxima dos nossos olhos, nós temos aberrações ao nível da focagem, desconforto visual e outro tipo de problemas. Portanto, como é que resolvemos isto? Estudos de conforto visual, criando guidelines de design, tal como o nome disse, utilizando o HoloLens, usá-lo para estímulos sobrepostos sobre o real um pouco mais afastados e não em determinados planos muito próximos, etc. A questão do efeito slant acontece quando nós estamos a tentar projetar um estímulo digital sobre o mundo real e ele está muito próximo de nós e, portanto, numa zona de projeção próxima de nós, nós percebemos esse estímulo digital como mais inclinado para nós do que na realidade ele está. Isso é um problema se nós quisermos usar, por exemplo, sistemas de realidade aumentada para fazer alguma sinalética sobre uma estrada. Vai ser um problema quando quisermos utilizar sistemas de realidade aumentada para projeção no para-brisas. E, portanto, uma das coisas que pode ajudar é... desculpem, não tenho acesso ao rato. É fazer algumas experiências para percebermos como é que nós estamos a perceber esta questão do slant no mundo real. Isto foi uma experiência que fizemos lá fora, aqui no campus, versus como é que percebemos isto no mundo virtual. Isto foi uma experiência muito rápida, onde nós pedíamos às pessoas para julgarem distâncias em ambiente real e ambiente virtual, e nós percebíamos que havia um diferencial no erro. As pessoas julgam ainda pior no mundo virtual, e depois avaliámos esse efeito de slant e verificamos que efetivamente as pessoas percebiam o ambiente virtual como mais inclinado do que na realidade ele está. E uma pequena tarefa de calibração ajuda imediatamente a corrigir este pequeno diferencial. Portanto, isto são algumas estratégias que mais tarde podem existir na tecnologia. Pequenas tarefas de calibração que o próprio utilizador vai fazer para que o ambiente seja mais coerente. Ok, mesmo para terminar, a questão da fidelidade multissensorial. Nós sabemos, nos ambientes imersivos, que quantos mais sistemas sensoriais tivermos a utilizar, mais o ambiente é imersivo. Portanto, por isso é que juntamos agora a imagem com som 3D e começam a aparecer muitas aplicações com imagem, som e toque, porque isso ajuda à sensação de imersividade. Um dos primeiros sistemas multissensorial, com tudo sincronizado e que tentava contar uma história, já é dos anos 60. Mas pronto, evoluímos um pouquinho desde aí, não muito, mas continuamos a ter muitos problemas em algumas modalidades. Por exemplo, na modalidade táctil, há pouco tempo atrás, isto é uma imagem, deve ser para aí de 2010, os atuadores tácteis e ápticos ainda eram peças muito pesadas que nós tínhamos que pôr sobre o braço do utilizador e, portanto, nunca poderia parecer uma coisa natural porque tínhamos, sei lá, 2 kg ali ou 1 kg e tal em cima do braço a tentar atuar sobre a nossa mão. Isto quebra muito a experiência. Nós temos um projeto a decorrer entre os 2 dias atualmente em colaboração com o INL, em cujo objetivo é mesmo validar sensores de atuação táctil que possam ser colocados na ponta dos dedos, numa luva,
num objeto com pouquíssimo peso e que consigam transmitir uma grande sensação de realismo no toque digital. Ok, por último, imaginemos que tudo isto corre bem e nós conseguimos criar mundos híbridos que efetivamente são coerentes e com uma boa experiência de utilização. O que é que nós temos que evitar? Temos que evitar coisas deste género, não é? Isto é a questão do overload de informação. Nós não queremos sair à rua no futuro e ter um aparato na cabeça que nos transmite este tipo de informação. Portanto, isto depois é a segunda parte da avaliação de fatores humanos, é tentar fazer com que as empresas, com que os utilizadores finais, aqueles que vão receber a tecnologia, depois a possam utilizar de forma que realmente ajude e não prejudique, como em alguns casos. Ok, é isto.